vamos desmistificar, desconstruir, construir algumas coisas a respeito do falar em línguas, talvez como você nunca ouviu, para solidificar essa prática espiritual na sua vida. Domingo que vem, aí por isso que eu deixei o flyer, André, para agora, o tema é jejum. Com a apóstola Carol, que vai estar ministrando nos 2 cultos, ela vai ministrar de manhã e à noite, e se eu não me engano, a profeta Sandra à tarde, aliás, elas estão juntas na Argentina pregando, e elas já estão montando o esboço juntas, inclusive. A cultura do jejum, muita gente com muita dúvida às vezes sobre isso, jejum como, de que jeito, pode assim, pode, não pode, e a Carol está estudando há muito tempo sobre jejum, e ela está trazendo um entendimento poderoso semana que vem. Aí no dia 30 eu dou uma parada para falar algo na linha do profético, lembra? Que pelo menos uma vez por mês a gente vai trabalhar o profético, vou falar sobre transições, e no dia 30 à noite provavelmente nós vamos receber aqui também o Lucão Carvalho, que era do 4x1, vai ser uma noite especial de adoração com ele, então, mas mesmo assim eu vou estar pregando esse tema, então o dia 30 vai ser mais festivo, mais assim, né? E aí, dia 7 de maio, nós voltamos com uma vida de oração. Falar em línguas é uma coisa, uma vida de oração é outra. Coisas básicas de oração, mas que são necessárias. Dia 14, na Santa Ceia, o tema é a sua relação com a Bíblia, com a palavra. Nós vamos cercar você com todas as disciplinas espirituais, todas. E dia 21, provavelmente, é o pastor Léo, vou ver com eles, o pastor Léo, o pastor da Pri, falando sobre perdão, outro fundamento da fé. Então, até aí já está certo, depois eu estou orando ainda, né? Então, até o dia 21 de maio, que dia é hoje? Hoje é 16, então assim, daqui para um mês para frente, os temas já estão definidos e todos eles ligados diretamente aos fundamentos e alicerces da fé. Então, porque a volta e meia a gente faz uma série sobre isso, e começamos hoje sobre o falar em línguas, né? Então abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Só até aqui. O que fala língua estranha edifica-se, a palavra edifica-se a si mesmo. Amém. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor ministre profundamente o nosso coração nessa noite, é o nosso desejo em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou pregar um pouco diferente do que eu costumo pregar sobre esse assunto. E a direção foi mais diferente ainda, porque eu nunca terminei um culto como esse, da forma como nós vamos acabar hoje. Eu falei de manhã, inédito, nunca foi assim. Principalmente quando o tema é falar em línguas. Então fique aí ligado, que vai ser bem diferentão. Tanto o conteúdo explanado, como também a finaleira. O falar em língua é uma das ferramentas poderosas de todas as disciplinas espirituais, as principais, que são oração, jejum, meditação nas Escrituras, adoração e o falar em línguas. Das 5 disciplinas espirituais, as 2 aonde o pessoal derrapa um pouco no entendimento é justamente as 2 primeiras que nós vamos estabelecer aqui, nesse domingo e no próximo. O falar em línguas e o jejum. É onde tem muitas dúvidas, alguns pontos, alguns quês, que as pessoas realmente pode isso, não pode, e às vezes vem debaixo de uma linha religiosa e com dificuldade realmente de entendimento. Então hoje nós vamos quebrar alguns sofismas na sua cabeça, a ideia é essa, e estabelecer esse fundamento com propriedade bíblica, porque nós precisamos. Quem é aluno meu do Liderança e Reino, essa é a aula 8 do curso, que inclusive era essa semana, terça, e eu falei para os alunos, então assim, não vou dar essa aula terça, vocês já vão ouvir domingo. E aí eu transformei a aula terça num catball, num bate-bola sobre liderança. Eles perguntaram, fizeram perguntas e respostas, foi bem bacana. Mas é uma das aulas, inclusive, do Liderança e Reino. Vamos lá, a palavra diz,
no texto que nós lemos, o que fala língua estranha edifica-se. A palavra no grego é oikodomel. E essa palavra no grego, o que ela significa? Construir uma casa, erigir uma construção a partir da sua fundação. Por quê? Porque salvação é um ato, santificação é um processo. Salvação é um ato. Romanos 10, versículo 9 e 10 vai dizer que aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessar com seus lábios será salvo. Ponto. É isso. Então a salvação é um ato. Santificação, depois, claro, o Espírito Santo vai começar agora a habitar em você, vai começar a ministrar os processos dele na sua vida, mas a santificação agora é diária. Os vícios, as promiscuidades estabelecidas, as fraturas emocionais, agora elas vão sendo tratadas e curadas pelo poder do Espírito Santo. E qual é a mola de aceleração para esse processo? O que você acha? O falar em línguas. O falar em línguas vai acelerar esse processo na sua vida. Acelerar. Porque antes, muitas vezes, de realizar o oikodomeu, né, ali no grego, o edificação, você pega um terreno aí, às vezes você não sai construindo ele, você vai retirar o entulho, queimar aquelas madeiras podres, aí preparar o terreno, arrancar aqueles matos todos, e só esse processo, ele pode ser lento ou ter uma aceleração, se você se dedicar a algumas disciplinas espirituais, para depois do terreno limpo, botar o fundamento e começar a construção e a edificação. Então é um processo longo na nossa vida. E você vai perceber que se você tiver 10 anos de crente, 15, 20, cara, você vai estar a vida inteira se lavando, se purificando, se consertando, pedindo perdão, é contínuo. Só que existe um processo macro mais intenso no início, que se você der uma vazão ao Espírito Santo com a ferramenta correta, o processo acelera. Então, ok, tendo esse parâmetro do que é o edificar-se a si mesmo, é essa construção do zero na nossa vida, que é o processo que o Espírito Santo faz. Eu vou começar agora a quebrar alguns sofismas aqui e trazer algumas diferenças. A primeira delas, a diferença que existe entre o dom do Espírito, perdão, então a tosse aí, mas vai indo, e a variedade de línguas. Dom do Espírito e variedade de línguas, são duas coisas completamente diferentes. Eu já vi pessoas que eu perguntei assim, quais são os 9 dons do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10. E a pessoa cura, profecia, línguas. Não, línguas não. É variedade de línguas. Uma coisa é completamente diferente da outra. Então, por falta de entendimento, e às vezes até de ler o texto mesmo, não tem em momento algum falar em línguas como 9 dons do Espírito Santo. Tem variedade de línguas que é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais extenso. E que nós damos aula aqui nos cursos que nós temos também. Liderança e Reino vai ter 2 aulas agora de dons. Escola de Profetas tem 2 aulas de dons, não sei quem mais que tem. Mas esses 2 eu sei que tem. Ok. O que é o falar em línguas? O falar em línguas é uma ferramenta para edificação. Pode servir como um sinal para incrédulos, como 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 diz. E você vai ver que sempre que a Bíblia, principalmente no livro de Atos, vai se referir ao falar em línguas, vai ser no singular. Já recebestes, pois, o dom do Espírito? Já fostes alcançados pelo dom do Espírito, singular. É de Deus, grande será o teu galardão. Aleluia. Dom do Espírito singular está se referindo ao falar em línguas, a edificação pessoal. Você vai ver isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. E variedade de línguas, o que você aprendeu?
Diz aí. Variedade de línguas é composto. Por isso, quando vai aparecer assim, dons do Espírito, plural, aí não está falando do falar em línguas, está falando do agrupamento de 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. O falar em línguas, é um dom amplo. Por exemplo, falar em línguas existentes na humanidade hoje, sabia? Tive uma experiência uma vez num culto. Na minha frente estava uma mulher, uma senhora já, meia idade. Tinha morado 20, 30 anos nos Estados Unidos. Ela estava passando um período de férias no Brasil. Ela foi no culto que eu estava e tinha uma senhorinha, aquelas do círculo de oração, abençoada aí, do lado. E aquela senhora não falava nada em inglês, nem hello, coffee, to be or not to be, that's a question, nada disso. Nada. E de repente ela começou a falar em línguas e bum! Começou a falar um inglês fluente dentro da variedade, que eu me assustei. Eu falei, what? Que é isso? Um inglês fluente. E aquela mulher começou a apavorar, porque esse inglês fluente, ela estava usando o dom de variedade de línguas e revelando a vida da mulher inteira desde o nascimento. Era uma palavra profética para aquela mulher. Isso é o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas pode ser, por exemplo, numa língua de cultura passada. Já que estamos falando da Lua Lone, do Diante do Trono, que vai vir aqui essa semana, eu lembro de um testemunho que eu li num livro da Ana Paula Valadão, anos atrás, que a Carol tinha comprado. Acho que o nome do livro é Adoração, se eu não me engano. Não lembro agora o título. É esse mesmo, né? E o pessoal do Diante do Trono, anos atrás, estavam num grupo de intercessão, de oração, numa casa de alguém, não lembro agora. E tinha ali vários ministros, músicos, alguns amigos, missionários, tudo junto. E de repente, naquele fogo assim, 4 começaram a fazer uma dança meio tribal. E começaram os 4 a cantar uma canção tribal. Uma missionária que estava no canto começou a berrar. Resumindo a história, aquela mulher, ela tinha passado, sei lá, uns 15, 20 anos da vida dela numa nação, numa tribo indígena da África. Tinha já traduzido boa parte do Novo Testamento para aquela tribo. Conhecia bem o idioma, falava bem o idioma. Aquela dança era a dança que eles faziam lá de adoração no culto deles, na tribo. Aquela canção, o idioma, ela conhecia. E o que acontecia é que fazia uns 8 meses que o Espírito estava provocando aquela mulher a voltar para lá, porque o trabalho dela ainda não havia sido encerrado. E ela estava resistindo à direção do Espírito Santo. Não vou, já acabou, tal. E o que aqueles povo estava orando e falando? Ela entendeu, eles estavam cantando assim, vamos dizer que o nome dela era Maria. Estava falando assim, Maria, vem para cá, nós precisamos de você. Também se não for agora, só Jesus, né? Por uma direção dessa, pelo amor de Deus. Mas aí, o que acontece? Foi uma variedade de línguas ali. Ela é muito ampla e também pode ser em línguas completamente estranhas. Então, o dom do Espírito para edificação pessoal é uma coisa, e quando está apresentado no livro de Atos, geralmente no singular. Dons do Espírito é muito mais amplo, a variedade de línguas é muito mais ampla, e eu não vou entrar a fundo, nós temos cursos aqui na igreja que trabalham isso de maneira muito pontual. Ok, tirando isso, entendendo essa diferença que já muita gente confunde, eu quero listar pelo menos os 2 maiores benefícios da oração em línguas. Tem vários, gente. Vários. Não sei quantos lembram de um cara chamado David Robson. Alguns aí lembram. No final da década de 80, 90, um pouquinho antes, ele veio para o Brasil falando e pregando como nunca antes outro, talvez, pregou com tanta envergadura na nossa nação, sobre o falar em línguas, o falar no Espírito, enfim. Nunca antes. Ele trouxe essa doutrina, não que ela não existisse anteriormente, existia, claro que existia, às vezes muito antes, mas ele trouxe os parâmetros, ele trouxe fundamentos como nunca. Tanto que um discípulo pessoal dele, é porque o David Robson chegou a orar 8 horas por dia em línguas. Sabe o que é isso? 8 horas por dia. Tem noção? E um dos discípulos direto dele, pastor Ineu Gruber, que é um amigo nosso, ele começou, como discípulo pessoal dele, a orar muito em línguas,
O Irineu orava 5, 6 horas por dia. Tanto que teve 2 pastores no Brasil, muito influenciados pelo ministério do David Robson, escreveram 2 livros, que, se eu não me engano, tem até hoje. O Irineu Gruber lançou o livro O Falar em Línguas, eu vi que ele produziu novamente esse livro, e o pastor Luciano Subirá lançou também o livro O Falar em Línguas, que é um manual bem completo sobre o assunto. Se você tiver interesse de se aprimorar no assunto, ir avante, ir além, esses 2 livros são bem interessantes, tanto um quanto o outro muito bons. E nós fomos então afetados, uma avalanche de ministrações. Não sei quantos lembram desse tempo, porque eu já estou, né? Tempinho na estrada. Era uma avalanche de ministrações sobre o falar em línguas. Aí o próprio ministério Ouvir e Crer no Brasil, tempos atrás, foi muito forte, ganhou uma envergadura, com alguns pastores rodando o Brasil, ministrando sobre isso, ativando, etc. e tal. E depois eu vi que a coisa foi dando uma baixada, assim, né? Uma baixada. E está na hora de a gente começar a trazer à luz novamente o benefício que é o falar em línguas. E eu vou trabalhar somente 2 benefícios, 2, para a gente avançar. Primeiro deles, mortificação da carne. Já dizia um pastor que eu esqueci a fonte. Chegou a ver, Cris, de manhã, não? Aquele texto que eu cheguei a... Não, né? Hã? Eu tentei achar o autor dessa frase e eu não achei. Mas eu sei que eu li em algum lugar e eu não consigo dar o crédito devido porque eu não achei. Ele falou algo a respeito do falar em línguas uma vez. O falar em línguas vai despertar o pastoreio do Espírito Santo dentro de você. É isso. Vou repetir. O falar em línguas vai despertar o pastoreio do Espírito Santo aqui dentro. Por isso é tão importante. E é de dentro, por isso é tão importante. Então, de vários benefícios, o Irineu Gruber, por exemplo, no livro dele, ele vai listar vários benefícios, benefício emocional, benefício isso, benefício aquilo. Eu quero listar 2. O primeiro é a mortificação da carne. Nós viemos com várias fraturas, vícios e promiscuidades, etc. E eu sei que não é fácil. Pastor Léo, me ajudava aqui? Eu quero pegar um teatrinho rápido aqui para você entender. Coisa ligeira. Vamos imaginar, Pastor Léo aqui, aceitou Jesus, tal. Salvação, rendição, aleluia. E ele começa agora um processo, ele vai buscar as ferramentas espirituais. E aí ele tem um calcanhar de Aquiles. Vamos dizer que ele tem aqui um galho, que é o ponto fraco. Todo mundo tem uma área de vulnerabilidade. Nós podemos ser atacados em várias áreas, mas vai ter uma área onde somos mais... E você percebe, só um pouquinho, pode baixar, que nós sempre caímos, senão você ficar todo tempo abraçado, você vai cansar. E já percebeu que você sempre é atacado na mesma área? Não tem coisa nova? Se o camarada tem um problema de pornografia, ele não vai ser adultado, ele não vai ser afetado ou confrontado num desvio financeiro dentro da empresa? Não. Agora, se o problema dele é isso, é ali que vai ser. E o diabo sabe onde tocar, ele sabe onde atacar. E outra coisa, e você já percebeu que esses ataques, eles são cíclicos? Perceba as últimas inserções do diabo fazer você cair e tropeçar a cada 7 dias, a cada 30 dias. Quando você mapear as ações cíclicas de Satanás, você já vai antever alguns passos dele, inclusive espiritualmente. Guarda isso pro resto da sua vida. Pode perceber que é sempre cíclico. Aí vamos dizer que existe aqui um arbusto aqui, porque nós somos comparados à árvore espiritual na Bíblia. Essa simbologia de árvore é muito forte para nós. Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, etc. e tal. Aí vamos dizer que existe nessa árvore abençoada que Deus fez um galho podre aqui, um galho que não está dando fruto. Vamos dizer que é o galho, eu usei de manhã com o pastor Anderson Duarte, que é o galho da mentira. É só uma ilustração, né? Não, pastor Léo não é mentiroso, não. Aí toda vez que o diabo quer pegar o pastor Léo, né, nesse exemplo nós vamos fazendo ilustração, ele vai aonde? Preciso fazer ele pegar. Ele tem um galho e é aqui que ele pega. E ele vai trabalhar para o diabo, não para Deus.
Então um dia o Léo é ativado nas suas disciplinas espirituais, ele busca o revestimento do Espírito. Nós vamos ver sobre evidências aqui ainda hoje. Ele começa a falar em línguas e ele começa a despertar o pastoreio do Espírito Santo dentro dele. Quando ele começa a orar em línguas para edificação própria, sem ele perceber, o Espírito Santo começa a fazer isso aqui, ó. Vai decepar esse galho. É do dia para a noite? Não, às vezes ele vai poder trabalhar para o jornalzinho do demônio ainda um pouquinho mais, né? Você pôr na fofoca, na manipulação e tal, mas ele vai sendo cortado até que ele é decepado. Quando o diabo agora vai querer fazer o Léo pecar, por exemplo, naquela área da mentira, ele vai vir, ele não tem mais onde pegar. Foi mortificado num processo invisível, de dentro para fora, não natural, mas sobrenatural. E isso então vai fazer com que ele tenha agora ousadia, legitimidade e autoridade para conquistar. Obrigado, Elão. Esse é um dos... o Irineu conta isso. Você quando já ouviu o testemunho dele, ele fala publicamente. Ele contou uma vez lá na igreja antiga isso. Lá no antigo, na Nação Forte lá. Ele falou assim: quando eu me converti, eu era um dedo estroncado. Porque alguns, o galho às vezes é o temperamento, inconstância emocional, etc e tal. Ele falou assim: quando a minha esposa dizia de manhã para mim, olha meu amor, eu dizia, olha o quê? Olha o quê? E era assim já, grosso que era um dedo estroncado. E ele foi ministrado sobre o falar em línguas, e ele começou, chegou a orar 6 horas por dia. Ele falou que em alguns meses foi um processo que ele não viu nem acontecer. Não precisou de uma experiência, um anjo vir de noite decepar o galho, não. Naturalmente, o fluir da disciplina espiritual, ele falou que automaticamente teve um dia que a esposa falou assim para ele: olha meu amor, ele, olha para onde, querido? Você quer que eu olhe para onde? Ele estava transformado, mudado, alcançando o nível de maturidade por causa do pastoreio do Espírito Santo dentro dele, sendo ativado através do falar em línguas. Então esse é um dos principais. Não vai acontecer do dia para a noite, mas você precisa startar isso para que esse processo dentro de você comece a acontecer e fluir. Segundo grande benefício da oração em línguas, tem vários, eu separei só 2. Vamos ler Judas, capítulo de número 1, só tem um mesmo. Vê se tem Judas na Bíblia, tá? Não sei se você sabia, mas tem, né? Tem aí, você nunca leu, mas tem. Mas não é o Judas lá não, tá? Aquele não deu nem tempo para ele escrever nada, mas vamos lá. Judas 1, 19. Ele começa trabalhando o seguinte: olha, esses são os que causam divisões, são sensuais. Até a palavra aqui no grego, eu tinha escrito isso, aqui no versículo 19, eu tinha, psicos, que é uma palavra ligada diretamente à alma, e as derivações de pecado a partir disso. Essas pessoas, ele diz assim, ó, não tem o Espírito, pronto. Até porque uma árvore você conhece pelo fruto, pronto, essas pessoas não têm. Aí agora ele vai no versículo 20 trazer um fundamento bem interessante. Mas vós, amados, vocês têm que edificar-vos a vós mesmos. Aí ele vai falar sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sempre que aparecer essa terminologia, orando no Espírito ou orando no Espírito Santo, está se relacionando ao falar em línguas. Então Judas está dizendo aqui, olha, orem no Espírito Santo, é para a vossa edificação, e um dos sinais que vai ocorrer é esse acréscimo da vossa santíssima fé. Todos nós temos um nível de fé que nós estamos operando nesse exato momento. Não sei que nível de fé você está operando, de 0 a 100%, 15, 17, 20, 30, não sei.
Mas quando eu começo a orar em línguas e ativar o pastoreio dentro de mim, uma das coisas que começa a aumentar é o meu nível de fé. E se o teu nível de fé aumenta, o teu nível de conquista também. Então, só por esses dois benefícios, eu não preciso listar mais nenhum. Porque se isso não for suficiente, pelo amor de Deus, um acréscimo da vossa santíssima fé e a mortificação da carne e daquilo que atrapalha você para viver uma vida plena no Espírito Santo, já é extraordinário. Ok? Outro sofisma. O batismo, o falar em línguas é a única evidência ou é uma das evidências do batismo no Espírito Santo? Como é que você aprendeu? Eu vim de uma doutrina religiosa pentecostal clássica, aonde o único evidência plausível do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Na verdade, ela não é a única, ela é uma das. Porque tem muita gente que fala em línguas, sororô, 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 e segunda-feira bate na esposa, espanca, deve todo mundo. Então o Espírito Santo está ali, nem perto, nem longe, está longe. O batismo no Espírito Santo, aliás, há 3 tipos de batismos, pelo menos bíblicos. O batismo em águas, acabamos em fazer. O batismo no Espírito Santo e o batismo de fogo. Qual a diferença? O batismo no Espírito Santo vai te dar fé para conquistar. O batismo de fogo, fé para suportar. É quando o nível aumenta, meu querido. Aí o nível aumenta. Aí a coisa pega. A coisa fica sinistra. Como nós vemos que realmente a pessoa, ela está batizada no Espírito Santo? Existem pelo menos 7 evidências extraídas no livro de Atos dos Apóstolos. O batismo no Espírito Santo, ele vem com pelo menos 7 evidências. Se não, até o momento é apenas um convencimento do Espírito. Ela se convenceu em estar no reino, mas não que recebeu um batismo, um choque de transformação e mudança. As 7 evidências baseadas no livro de Atos primeiro, a oração em línguas, claro, a oração de línguas é uma das evidências, não tenha dúvida. Segundo, boca profética e profetizaram, liberação dos oráculos de Deus na terra. Terceiro, ousadia e intrepidez. Quarta, dedicação à doutrina. Quinta, comunhão e paz com todos, aonde estabelece o perdoar e pedir perdão, tema do dia 21 de maio. O partir do pão, um coração liberal e generoso, só quem é cheio do Espírito Santo tem, quem não é, a avareza domina. E sétimo, oração, vida piedosa em Cristo, ou seja, o alimentar contínuo daquilo que você recebeu. Essas 7 características são uma prova que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Agora, eu posso ser batizado, ter um momento efusivo, falar em línguas, e claro, eu posso também entrar numa apostasia espiritual, esfriar na fé, ok? Está ali dentro de você a coisa, você só precisa agora ser reativado. Então, geralmente, doutrinas religiosas mais tradicionais e conservadoras, primeiro, umas nem creem que esse dom é para esses dias, eu vou entrar nisso logo depois, e outras trabalham com exclusividade, falar em línguas como ação exclusiva. O batismo no Espírito Santo é quando os teus olhos abrem, não? É uma experiência pós-conversão muito forte, de os olhos abertos, um desejo pela santidade, um desejo pela busca como nunca antes. É o Espírito Santo que tomou conta de você, te impulsiona a um lugar no coração de Deus que você nunca teve em toda a sua vida. Que se isso não vier, desculpa, foi só um convencimento religioso, mas não um batismo com o Espírito Santo. Apenas um convencimento doutrinário, qualquer coisa do tipo. E respeito, e está tudo certo. Cada um vive à medida que entende para a sua vida. Agora, o meu caso, o batismo foi junto com falar em línguas. Quem sabe o de você foi também.
Eu me lembro um dia que eu fui tão tomado por Deus dentro de casa, que eu falei, eu vou para o culto hoje, vai ser diferente, vai mudar a minha vida. E foi um senhorzinho de uns 70 e poucos anos pregar, e ele falou, o tema de hoje é o falar em línguas. E ele não fundamentou como estamos fundamentando agora, ele explicou assim, não sei quem tem que falar, em Atos falava, e ele falou, que disse que falou. Ele nem fundamentou direito quase coisa nenhuma, mas tinha uma unção naquele homem, que o pouco que ele falou eu entendi. Ele falou, e você vai receber hoje. Quando eu ouvi, eu estava grudado no altar. E eu recebi uma pancada do Espírito Santo. Que quando eu levantei, eu fiquei falando em línguas, não sei quantos minutos e horas, eu acho que eu atravessei a noite falando em línguas. E aí eu recebi um choque, porque quando eu levantei, eu nunca mais fui o mesmo. Uma sede por Deus, não que eu sou perfeito, a gente tem que a cada dia procurar melhorar, mas ali foi um marco histórico. E essas são as evidências do batismo no Espírito Santo. Deixa eu trazer algumas dicas para você. O culto vai acabar bem mais cedo hoje. Vai dar tempo de você se inscrever no Elas. Depois pega um livro meu lá, por gentileza. O novo também, que eu esqueci. De Cris depois pegava para mim. Algumas últimas dicas aqui para você. Vamos dizer que você vai sair daqui hoje. E você vai decidir. Orar. Pastor, decidi orar. Decidi buscar esse dom do Espírito Santo na minha vida, a ferramenta do falar em línguas. Eu quero essa ferramenta para a minha vida, e você começa a orar. Aí muitas pessoas impulsionadas numa pregação como essa, que não é muito comum no domingo à noite, vamos e viemos. Quando foi a última vez na vida que você ouviu a estratificação e a operacionalização do falar em línguas num domingo à noite? Falei difícil demais, né? Mas assim, resumindo, a Paula, quando foi que você ouviu? Pronto. É difícil, não é um assunto normal. Por isso nós queremos trazer alguns assuntos, inclusive de disciplinas espirituais, mas abrir a sua mente para elas de forma mais ampla. Inclusive uma vida de oração, você vai ver umas coisas bem diferentes. Na tua vida piedosa diante dele, né? De busca, de rendição. Aí você, se impulsionou. Meu Deus, eu preciso. E aí, eu preciso falar em línguas. Quem sabe você falava, mas parou. Ou outros que, não, eu vou começar a orar. Aí ora 1 dia, 2, 3, jejua, terça, sábado, domingo, 2, 3 vezes na semana. Aí domingo, no próximo culto, eu não recebi nada, então eu vou parar por aqui. Então para por aí. Aí a pergunta é, você vai orar quanto tempo? Quanto tempo você ora para buscar uma ferramenta dessa? Até receber, gente. Nem que demore 10 anos, mas você vai estar lá. Que nem Jacó, não larga o anjo enquanto ele não... O segredo para conquistar no reino é resiliência. É perseverança. É ir até enquanto não der, eu não sair daqui. Eu não largo aqui até... Então eu vejo alguns começarem a buscar um dom, a buscar o falar em línguas, e oro 3 dias, não senti nada. Não apareceu um anjo, não recebi um roscão, alguma coisa assim no ouvido. Eu vou parar aqui. Nunca conquista nada, nunca alcança nada. Então a primeira dica, se você decidir começar a orar hoje ou amanhã, vá até o seu limite, até aonde for. Só larga quando ele responder. Segundo, aí eu vou aproveitar aqui o texto de Paulo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, André, por gentileza, para mim. Paulo foi fantástico no ensinamento estrutural desse tema. Ele estruturou muitas coisas. Ele vai falar assim, olha, eu dou graça ao meu Deus que eu falo mais língua do que vocês tudo. Parece que ele está sendo arrogante aqui, né? Vaidoso. É que eu chegasse assim e falasse assim para vocês, eu agradeço a Deus que eu oro mais que vocês tudo, tá? É meio diferente isso, né? Mas Paulo, ele está... É que eu já ensinei isso aqui algumas vezes. A igreja de Corinto está virada num balaio, numa coisa doida, deformado na questão da habilidade dos dons, assim, está todo mundo fazendo... Ele fala assim, olha, eu sei falar em línguas também, tá? Eu oro mais do que vocês todos. Quanto tempo Paulo orava em línguas por dia? Aonde está na Bíblia? Não está na Bíblia em lugar nenhum, irmão. Mas assim, ele orava muito.
Quanto tempo eu não sei, mas com certeza era no chuveiro, era no camelo, era andando, e ele estava ali orando no Espírito, porque ele sabia que era uma ferramenta poderosa de edificação. Aí uma pessoa ainda esses dias perguntou assim para mim: tá, pastor, mas eu posso orar na igreja em línguas? Tem cada sofisma que você vai aprendendo. Eu falei: tá, por que não? Eu só tem que entender o que está acontecendo. Aí Paulo vai continuar no versículo posterior. Todavia, antes eu quero falar onde? Na igreja. E aí eu respondi ela com esse texto. Eu quero falar na igreja 5 palavras da minha inteligência. Jesus ama você e eu também. Do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Imagina eu pegar o microfone e dizer: oi, labagarabá, che, ei, você, abra, gluriri, oh, lararará, te, você vai olhar para mim assim, que bicho doido. Aí você vai para casa e vai dizer: não entendi nada. É isso que Paulo está falando. Na igreja, para instruir o outro, eu prefiro falar 5 palavras que a pessoa entenda, receba e seja instruída e ative a sua fé, do que ficar falando um monte de coisa e ninguém entenda nada. Não quer dizer que ele está proibindo falar em línguas na igreja. No momento efusivo do louvor, ou seja lá onde, eu estou ali orando e falando em línguas, o que está acontecendo naquele exato momento? Eu estou me edificando, não há problema nenhum. Agora, a partir do momento que você querer edificar ao outro, vai ter que ter, se você quiser falar em línguas, um outro dom acoplado. Qual é deles? Interpretação de línguas. Senão não vai haver edificação do outro. E é o que Paulo vai ensinar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Vamos voltar para o 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua estranha, o que vocês iam aproveitar? Nada. Agora, se eu falasse por meio de revelação da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, versículo 13, ele também vai falar sobre isso no 13. Pelo que o que fala a língua estranha, ora, para que possa interpretar. Se o teu objetivo é fornecer instrução para a igreja, ora, interprete, ou espera Deus levantar outro para interpretar. Alguém aqui já recebeu uma palavra em línguas estranhas, uma palavra profética toda em línguas? Alguém? Eu também. Como é que foi? Não, nem fala. Assim. Você recebeu a revelação no coração quando ele falou? Se você recebeu, Deus deu uma interpretação para você. Posso receber uma palavra profética toda em línguas? Posso, desde que ou eu receba a interpretação, ou Deus levanta o intérprete. Eu me lembro de um dia, falei de manhã aqui, eu estava num culto, e pensa naquela semana que você está orando, pedindo para que Deus fale com você. Era essa, multiplica por 10, era eu orando. Fala comigo, Deus, fala comigo, fala comigo. E eu estou no culto, num canto onde os obreiros ficavam, sai um rapaz do meio, mas ele já sai assim, ó. Bom, quando ele fez isso aqui, ó, eu falei: vai vir em mim. Não, já adiantou, vai vir em mim esse cara. E ele veio, helicóptero e tal, Hadouken e tal, aquela coisa toda. Aí ele chegou perto de mim e falou: e eu falei: desenvolve, querido, vai, que eu estou justamente precisando de uma palavra nesse dia. E ele e eu: vai, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ele terminou: e assim te diz o Senhor. E saiu. Aí o que eu fiz? Eu olhei para o lado, vai levantar intérprete, é o que a Bíblia diz. Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Aí meu pastor estava do lado. Daí eu olhei para o meu pastor, fiz assim, meu pastor botou a mão no meu ombro. É mistério. Eu falei: não é mistério não, não é mistério não. Aqui houve uma confusão generalizada, porque todo dom profético em ação que possa ser em línguas, ele tem que gerar um tipo de entendimento e edificação, senão não foi nada. Então o que o cara fez? Ele só deu um pulo, uma volta na igreja, se edificou assim mesmo e voltou. Só isso. Mas nós, por falta de entendimento ao longo de todo esse tempo na igreja, não alcançamos às vezes a plenitude da manifestação por causa disso. Outras pessoas falam assim: pastor, eu falei em línguas, eu senti um arrepio forte, e eu falei em línguas há 3 anos atrás, e nunca mais falei porque o arrepio não voltou. Mas quem disse para de arrepio, irmão? Só no dia que você então assim, veio um negócio, não.
Paulo orava mais do que todo mundo. Você acha que ele tem que sentir um arrepio todo dia para orar? Eu decido se eu quero orar em línguas, o dom já está em você. Aí o que o diabo faz? Eu vou começar a orar em línguas. Eu já falo em línguas há tanto tempo e eu não oro mais. Aí você vai para a tua casa amanhã, acorda mais cedo, e começa a orar. Aí o diabo vai na sua mente assim: sai, ô carnalzinho, você é da carne. Aí você: não, é verdade, vou parar. É eu que estou inventando. Quem nunca? Atire a primeira Bíblia, irmão. Quem nunca? Quem nunca foi nessa? Aí você começa a orar. Aí o diabo vem: você é da carne. Você é da carne, você está inventando esse rororô aí. Claro, falando da questão infantil. Lembro que uma das minhas filhas, não vou falar o nome para não constranger. Aleluia. Pequenininha, ela via muito eu e a Carol falar em línguas. E aí, eu falando em línguas e tal, eu não posso falar o nome dela, aleluia. Ela vai me bater em casa. E aí, ela olhava assim: eu vou falar isso aí também. Eu falei: fala. E ela: cobrocos, cobrocos, cobrocos. E ficou 1 ano falando cobrocos. Eu falei: para com isso. Isso aí não é língua, não. Aí depois ela falou, foi cheia do Espírito Santo, tá tudo certo. Mas assim, a pequenininha agora, a Catarina não posso falar ainda, não dá nada. A Catarina inventou umas agora também. E uma língua assim. Aliás, foi uma das minhas filhas, não sei qual. Eu todo espiritual, peguei elas assim: filha, vamos falar em línguas hoje, eu e você. E ela: falei: esquece, não é? Você não está preparada para isso. Quebrou minha espiritualidade toda ali. Mas eu sei, criança é isso mesmo, irmão. Criança tem essas coisas. Mas você já tem uma maturidade em Cristo. Então, você pode agora, em nome de Jesus, frutificar, avançar. E se o diabo bota essas setas na sua mente, eu bloqueio isso em nome de Jesus. E faz um teste de orar 3 meses em línguas, e você vai ver o que vai acontecer de dentro para fora em você. Essas inconstâncias emocionais, essa coisa de uma semana é um He-Man, na outra quer se enfocar no pé de goiaba, isso vai começar a equalizar dentro de você. Porque você vai despertar o pastoreio do Espírito Santo dentro de você. Se eu não achar o autor dessa frase, eu pego para mim, pronto também. Não, vamos achar, em nome de Jesus. E para encerrar, a pergunta muitas vezes, porque existe uma esfera sensacionista dentro da igreja brasileira hoje, que é muito forte, muito pungente, e a pergunta que se fala muitas vezes é, porque assim, a gente vê pessoas que às vezes vêm para a igreja de diferentes ordens denominacionais, de diferentes esferas denominacionais, e aí vem debaixo de uma cultura ou pentecostal muito clássica, engessada, religiosa, sem entendimento, que só aprende na repetição. E se te pergunta: por que você faz isso? Não sei, eu vi fazendo, estou repetindo. É aquela coisa assim, mas sem entendimento. Aonde isso começou? Aliás, começou há muito tempo, mas eu quero assim, falar do texto base. Joel capítulo 2, versículo 28, por gentileza. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois quando? Nos últimos dias, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Foi uma das mensagens que eu mais preguei na vida. Esposa de pregador sofre, irmão. A Carol ouviu pregar 200 vezes o derramar do espírito lá no início do ministério. É só essa que eu pregava. Então, ela já dizia assim: meu Deus, agora ele vai falar isso, agora ele vai respirar, a piadinha vai ser essa. Esposa de pregador é doideira, irmão. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, anciões vão ter sonhos, os jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia eu vou, até aqui tá bom, eu vou derramar do meu espírito. Profecia, liberação lá no Antigo Testamento. Aonde se cumpre isso com plenitude? Ou melhor, aonde isso se cumpre com força?
que é citado esse texto, inclusive. Pentecostes, Atos capítulo 2. Aquelas pessoas reunidas no cenáculo, estão ali, e de repente o Espírito Santo vem, como línguas de fogo, e eles começam a falar em outras línguas, e o Espírito Santo permite o acoplamento de um dom ali, a interpretação. Cada um começa a ouvir no seu idioma, enfim, de origem, e algumas pessoas começam a passar e ver aquele movimento e falam assim: eles estão bêbados. A balada na noite aí foi grande, porque era 9 da manhã por aí, eles estão aí, olha, o que é isso? E aí Pedro toma e fala assim: ninguém está bêbado aqui não. Isso aqui é o cumprimento da palavra de Joel, e ele cita esse texto, que diz que nos últimos dias, tal, e pum, é isso. Você conhece a história, milhares de pessoas se convertem, mas a pergunta é: foi só para o Pentecostes? Ou é para mim e para você hoje? Porque o movimento cessacionista no Brasil, ele vai dizer que acabou, os dons foram lá só para a igreja primitiva, o falar em línguas foi só para aquele momento também e acabou-se. O próprio livro de Atos, no versículo Atos 2:38, a gente tem que ler e a gente vai encerrar aqui. Atos 2:38. Pedro fala assim, ó: arrependei-vos. Primeira coisa, se arrependam. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Que batismo é esse aqui? Nas águas. Arrependei-vos. Próximo passo, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito. Singular, viu? A regra hermenêutica aqui, singular. Sempre quando é o singular, está falando do quê? Do falar em línguas. Vocês vão receber o dom que há no Espírito Santo, falar em línguas, singular. Está falando dos dons do Espírito, 1 Coríntios 12. Não, é o dom, vocês vão receber o dom. Então a questão é o seguinte: olha, arrependam-se, não deixe de procurar o batismo. Se você não conseguiu se batizar nessa grande festa do batismo de hoje, procure o próximo. A gente faz 2 grandes batismos por ano, fora os que acontecem ministerialmente. E aí vocês vão receber, vão buscar o dom do Espírito Santo. Mas vamos para o versículo 39. A promessa é para quem? Vocês, os teus filhos, a próxima geração, o que está longe, o que está perto, tudo quanto Deus chamar, ou seja, é para todo mundo. Para mim e para você hoje também. É para você, é para os teus filhos, é para a próxima geração, para quem está perto, para quem está longe. Tudo quanto Deus chamar, e Deus chamou você, você está aqui. Então é para mim e para você. É para nós. Agora, eu quero orar e encerrar, e depois eu tenho um ato aqui bem importante para nós fazermos ainda hoje. Eu queria que você não fosse embora, por isso o culto está acabando meia hora antes. Então assim, temos tempo. Mas assim, ó, Deus me deu uma direção para acabar hoje que eu nunca acabei. Eu já ministrei sobre o falar em línguas, eu já perdi a conta na minha vida. E todas as vezes o Senhor fala: agora traz para frente, ora em parte, pessoas recebem o Espírito Santo, ou melhor, o dom do Espírito Santo. O batismo pode vir no momento ou depois, enfim, não dá para medir isso internamente em cada um. E o Senhor falou para mim assim: você não vai chamar ninguém à frente hoje. Eu estou erguendo uma igreja madura que tem que aprender a me buscar e valorizar aquilo que achou em mim. Eu falei: meu Deus, eu nunca terminei o culto desse jeito, com falar em línguas. Eu até fiquei meio em crise aqui de manhã no louvor. Mas como assim? Eu falei: assim que eu quero dar uma experiência para cada um deles. Eu estou levantando uma igreja madura que aprende o valor de uma busca e o valor de receber algo da minha parte. Eu vou dar experiências para eles nos próximos dias. Eu falei: manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Eu vou orar por você, não por impartição, porque todas as outras vezes na minha vida que eu orei, que eu preguei sobre esse tema, o final foi impartição. Hoje não há impartição. É que orar pela que você tenha resiliência e perseverança, porque Deus quer te dar uma experiência nesses dias.
Você e ele aqui, ó. Não é nem com homens, é você e ele aqui. Pastor, eu já oro em línguas, então comece a aumentar. Eu preciso aumentar o meu tempo de oração no Espírito. Eu preciso. Falei com a Carol essa semana ainda, ó. Vamos falar de todos os princípios até maio, mas eu preciso rever todos eles na minha vida também. Ou você acha que eu estou fora? E o deles já falou, preciso começar a orar mais. Eu tive anos na minha vida que eu orava muito, outros anos que eu orei pouco. Hoje eu estou ali no meio. E eu quero sair do meio ali, de não orar muito nem pouco, quero orar mais. Porque eu sei da diferença que vai fazer. Ah, eu nem falei dos outros benefícios. Fluir nos dons com mais eficácia, nível de revelação maior, de sensibilidade à voz do Espírito maior. Nem falei dos outros, é muito benefício para uma ferramenta só, por isso nós começamos por ela nessa série. É muito benefício para uma ferramenta só. Então eu queria que você ficasse de pé comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou orar por você, para que você entre nessa série que começa hoje até 21 de maio, de uma maneira diferente. Você vai começar a rever as disciplinas espirituais na sua vida. Pastor, nunca nem falei em línguas, então você vai começar a orar e buscar isso a partir de hoje. Pode ser que no estacionamento você vá para casa e você receba no meio do caminho. Pode ser que comendo lá o macarrão antes de você dormir, o ovo lá, você... Isso já aconteceu inúmeras vezes quando nós ministramos sobre isso. Pessoas no estacionamento, já caiu lá e foi um pacote só. Deus vai te dar uma experiência, mas vai ser você e ele dessa vez. Deus está levando você nesse tempo a uma experiência pessoal com ele. Porque quando um homem nessa terra tem uma experiência com ele, nunca mais é o mesmo. Não se trata só de alguém botar a mão na cabeça, mas de você ter uma experiência. Então feche teus olhos, eu quero orar por você. Feche teus olhos. Se você precisa fazer uma aliança com o Senhor, eu quero dar uns segundinhos para você fazer isso. Ore, fale com Ele nessa noite. Fale com Ele, em nome de Jesus. Sim, amado Espírito Santo. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. E vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Só os teus filhos nessa noite. Que um espírito de resiliência e de perseverança entre no coração deles como nunca antes. Quem sabe aqueles que enferrujaram essa ferramenta por não praticá-la, comece a desembaiar a espada a partir desse dia e comecem a colocar em prática esse princípio já hoje, amanhã, essa semana. Porque há um despertamento do pastoreio do Espírito Santo dentro de nós. E por isso eu profetizo sobre eles, Pai, sobre a vida de cada um deles. Que eles fluam no poder do Teu Espírito, que fluam no poder da Tua presença. Que essa série seja marcada por um novo tempo. Sim, um novo tempo de profundidade na Tua presença, de profundidade no Teu Espírito.
de profundidade em buscar a tua presença como nunca antes, Pai. Por isso eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus e profetizo que já hoje, amanhã e depois, nesses próximos dias, eles vão ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Sobrenaturais. É a minha oração de gratidão na tua presença, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso a Ele.